Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma semana se inicia e com ela a renovação de todos os nossos propósitos de crescimento, de trabalho, de aprendizado, a renovação de nossas esperanças, de nossa fé, de nossa confiança no amparo que recebemos constantemente dos amigos espirituais, trabalhando em nome de Jesus por todos nós. Que possamos iniciar mais essa semana com muita disposição, com muita vontade, com muita serenidade, e possamos espalhar o melhor de nós onde quer que estejamos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles em necessidades diversas do corpo e do espírito, em todos os locais onde haja dor e sofrimento. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Nosso encontro ainda é virtual, devido às condições de pandemia pela qual ainda passamos, mas é com grata satisfação que podemos apresentar esse estudo hoje. E o nosso tema é a Reforma Protestante e os precursores do Espiritismo. Já na nossa apresentação, temos várias figuras. Vocês estão vendo aqui conosco essas fotos, ou esses desenhos desses personagens que nós iremos apresentar hoje, porque todos eles são espíritos enviados à Terra para trabalhar na seara de Jesus. Todos estão envolvidos como precursores da Reforma Protestante e precursores do Espiritismo. E também aqueles que trouxeram o Espiritismo, como nós vemos aqui, Allan Kardec, Leon Denis. Então, nós vamos seguir falando desse momento tão importante que foi a Reforma Protestante. E para tratar desse assunto, nós estamos falando da história do cristianismo aqui na Terra. Então vamos junto com Emmanuel no seu livro O Consolador, quando ele responde a seguinte pergunta: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Então, a pergunta é sobre religião. Nós vamos ver aqui que a resposta é aquela que veio dar aquele sentido às duas asas tão faladas na doutrina espírita. Vamos lá. Emmanuel nos esclarece: religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina o sentimento. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, estão aí definidas as duas asas que permitirão à criatura alçar voo à espiritualidade. Né? Ele está falando de evolução. Para tanto,
precisamos tanto da sabedoria quanto do amor. O lado moral, o lado do sentimento. E a religião é esse sentimento divino, que tem como exteriorização o amor. Então, estão aí as duas asas para a evolução da criatura. Vemos a importância da religião. Mais à frente, nesse mesmo livro, a pergunta: reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas, insuladas da verdade de Jesus? Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos de seus expositores. Então, esse é um ponto importante para o nosso entendimento sobre o cristianismo. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a claridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si, em todas as posições e tarefas especializadas que lhes foram conferidas. Quer dizer, diversas são as seitas ou as linhas de pensamento baseados no cristianismo, mas todas elas têm em comum essa seiva de amor, que é a essência da mensagem do Cristo. E nenhum esforço humano conseguiu deslustrar, quer dizer, tirar essa luz do amai-vos uns aos outros, que é a base imortal do cristianismo, dos ensinos de Jesus. E os erros que estão contidos nessas linhas de pensamento, nessas diversas seitas ou religiões, são de origem humana e não de origem do próprio cristianismo. Então, na Terra, nós encontramos diversas ramificações depois que o Cristo esteve entre nós. Mas a mensagem de Jesus chegou para nós pura e cristalina, porque chegou do próprio Cristo, o próprio Jesus, que esteve aqui entre nós e exemplificou os seus ensinamentos. Da manjedoura à cruz, a sua passagem aqui na Terra, traçou para nós a rota de libertação para as criaturas. Ele doou-se por completo à humanidade. O governador espiritual do nosso planeta, nosso guia e modelo, o meigo e doce Rabi, o pastor de nossas almas. Jesus deixou seus ensinamentos há 2000 anos e aguarda o nosso entendimento do seu evangelho para que possamos vivenciá-lo realmente. Então, o estudo ele é muito importante para nós e queremos frisar que Jesus, em sua passagem aqui na Terra, não teve uma pedra onde repousar a sua cabeça. Então, nesse cenário da passagem de Jesus, os seus ensinos foram registrados, que são os evangelhos. Mas o homem procurou adaptar esses ensinamentos do Cristo às suas conveniências. E aí começam os erros que são de origem humana. Então, nós podemos dizer que o cristianismo, nos seus primeiros 300 anos, foi o puro cristianismo, ou o cristianismo primitivo. Mas, depois do ano 325, Roma
tomou o cristianismo para si como religião oficial. E a partir daí, institucionalizou-se o cristianismo. E, então, foi acontecendo, ao decorrer do tempo, adequações, misturas com outras linhas de pensamento, tudo pela mão do homem, que ainda no seu egoísmo, na sua vaidade, tentou adequar esses ensinamentos aos seus interesses. E muitas vezes interesses materiais que não tão elevados. E essa mensagem foi sendo deturpada. Então, esse cristianismo primitivo ou puro, que era lá da casa do caminho, em que os apóstolos atendiam os necessitados, os doentes, nós víamos ali a mensagem pura do Cristo colocada em ação. E com o passar do tempo, isso foi se modificando. 700 anos depois dessa criação dessa religião oficial por Roma, houve a chamada Cisma do Oriente, em que a igreja se dividiu. Aquela igreja que já estava instituída, dizendo-se cristã, né, com os ensinamentos do Cristo, ela se divide. Ela se separa em Igreja Católica Ortodoxa do Oriente e a Igreja do Ocidente. Mas a grande divisão se deu mesmo no século XVI, quando aconteceu a Reforma Protestante, que é o nosso foco hoje de estudo, para nós compreendermos esses precursores do Espiritismo em relação à Reforma Protestante. Vamos lá. Nós temos aqui o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, numa das mensagens, que é essa mensagem muito conhecida também por todos nós, em que ele traz o imperativo: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, logo após o imperativo do instruí-vos, o Espírito de Verdade vem nos alertar que as verdades, elas estão no cristianismo. Os erros que estão nele são de origem humana. Então, todo o nosso esforço é de termos a compreensão correta dos evangelhos, né? Para que a gente possa extrair dali a essência verdadeira e assim agirmos de acordo com aquilo que Jesus trouxe para nós, sem dogmatismos, sem misticismos, sem mistérios, porque nenhum mistério deve ficar na nossa compreensão, na nossa religião. Então, vamos seguir. Aqui no livro As Marcas do Cristo, Hermínio Miranda, ele traz para nós, comentando Emmanuel. Ele diz o seguinte: em A Caminho da Luz, no capítulo 20, ao tratar da renascença religiosa, Emmanuel pontifica: o plano invisível determina a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melancton e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Então, Hermínio Miranda está aqui focalizando esse momento histórico em que o plano espiritual
superior determina a vinda desses missionários, porque a mensagem do Cristo estava deturpada. E quando ele diz aqui, de maneira a regenerar seus relaxados centros de força, né? Então, acontece a reforma. E aqui nós vamos trazer a imagem de Lutero, pregando as 95 teses às portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. A reforma aconteceu na Alemanha. Então, o que é a reforma protestante? Vamos ver aqui o ambiente da reforma. Mas antes disso, Emmanuel, no livro Consolador, também trata do tema reforma protestante. Na questão 295. Se as seitas religiosas, nascidas do cristianismo, têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da reforma? A reforma e os movimentos que a seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários e nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, aqui fica claro para nós que antes da reforma, o conteúdo dos evangelhos, ele ficava restrito, ele ficava enterrado, né? Ele usa essa expressão, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical. Só os religiosos que estudavam, que eram letrados, que tinham acesso às escrituras é que conheciam o conteúdo. O povo não conhecia o conteúdo dos evangelhos. Eles eram guiados pelos seus padres, pelos seus sacerdotes, mas eles não tinham acesso. Muitos mal sabiam ler, né? Naquele contexto social em que aconteceu a reforma. Então, Emmanuel, nessa resposta, deixa bem claro que a reforma protestante, ela permitiu que a letra dos evangelhos fosse extraída, fosse exumada, quer dizer, tirou-se ali daquilo que estava velado, enterrado, que só poucos tinham acesso, veio a luz, né? Veio a claridade. Nós vamos ver por que e como isso aconteceu, através de Martim Lutero. E que isso possibilitou que o Consolador prometido fosse melhor compreendido aqui. Era uma preparação, já era um aplainar dos caminhos para que fosse possível aos homens compreender esse Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então, vamos à reforma. No livro As Marcas do Cristo, ainda de Hermínio Miranda, ele traz essa frase que nós destacamos aqui: os homens já renascem espiritualmente programados para suscitar, de um modo geral, os acontecimentos, dar forma e conteúdo a uma época. E aqui vem ele, Martim Lutero. Esse foi o espírito missionário que deu forma, que possibilitou essa reforma no cristianismo de então. E olha que interessante que o Hermínio Miranda fala dele. Em quase 30 anos de perseguições, excomunhões, bulas, editos, ameaças, ninguém lhe toca num só fio de cabelo. Que existia uma intolerância da parte da igreja, e quem era contra aos determinismos dessa igreja da época, ou era excomungado, ou era condenado à fogueira.
E o nosso irmão Martinho Lutero enfrentou todas essas situações sem que ninguém lhe tocasse num só fio de cabelo. Quer dizer, a missão dele deveria ir até o fim, né? Então, aqui a gente vê a data 1483 de nascimento e ele morre em 1546. O ambiente que propiciou a reforma. Então, vamos a ela. O que acontecia naquela época? A igreja chegara ao auge da corrupção. Tornara-se a instituição mais rica do mundo, pela posse de territórios e cobrança de impostos. Exercia o poder político temporal, a ponto de os papas coroarem os reis. Então, era muito poder, né? Mas os reis não gostavam muito disso. Os reis também queriam esse poder só para eles. Mas os papas eram proclamados como os representantes de Deus na Terra. Então, era um poder muito grande. Os reis e imperadores almejavam o chamado direito divino dos reis. Eles queriam também para si esse direito divino, de serem os representantes de Deus na Terra. A igreja censurava a usura e o lucro. E a burguesia ascendente precisava de uma nova ética religiosa, pois os comerciantes ficavam divididos entre a busca do lucro e as obrigações morais. Então, a gente vê que aquela sociedade que se constituía em novas configurações, né, do comércio, da burguesia ascendente, na Europa daquela época, que visavam lucro. Mas a igreja condenava o lucro, o que era um contrassenso, porque eles mesmos cobravam impostos, né? E eram proprietários de grandes extensões de terra. Então, a gente imagina aqui o conflito, né? Que o povo queria manter suas obrigações religiosas e obrigações morais. Mas havia essa questão do lucro que era considerado como um pecado. Muitos padres, bispos, sacerdotes viviam de forma mundana. Luxo, festas, concubinas, até mesmo no papado os costumes estavam corrompidos. Então estava se chegando, já havia se chegado, melhor dizendo, ao auge dessa corrupção humana dentro da Igreja Católica. Os próprios religiosos não conheciam a doutrina católica em profundidade e desconheciam as Escrituras. Você já pensou? Os sacerdotes viviam uma vida mundana, nem conheciam as Escrituras, muitos deles, né? Mas o povo alemão era religioso, mas eles não tinham acesso às Escrituras. Os bons padres, que também existiam, é claro, né, conseguiam passar o sentimento cristão, porque o povo queria cumprir as suas obrigações. Então, esses dados nós encontramos no livro As Marcas do Cristo, em que Hermínio Miranda avalia essa questão da reforma e falando sobre Martinho Lutero, né? Então, olha que momento mais grave do cristianismo, em que a igreja que se dizia cristã daquela época estava corrompida a esse ponto. Então, Martinho Lutero, ele vai escrever essas 95 teses, e ele aproveita a visita de alguns religiosos que vão vender indulgências ali em Wittenberg, e ele afixa na porta da igreja essas 95 teses. Essas teses, em geral, elas contestavam os dogmas e o culto aos santos e a hierarquia clerical.
discordando da autoridade papal, condenando os abusos do clero, sobretudo a simonia e o comércio das indulgências. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Isso é um ponto fundamental, gente. Nós vamos voltar lá na simonia, tá? Vamos falar também. Mas a tradução da Bíblia é esse ponto importante que nós queremos ressaltar aqui. Porque o povo teve acesso aos evangelhos sem intermediário. Não precisava que um sacerdote ou um homem da igreja trouxesse a mensagem de Jesus, dos seus evangelhos. A Bíblia foi traduzida, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, para o alemão. Então, o povo também passou, a partir daí, se interessar mais pelos estudos, aprender a ler. Então, foi um grande progresso que aconteceu naquela sociedade alemã, naquele momento. E, rapidamente, esse conteúdo da Bíblia se espalhou pela Europa toda. Então, formou-se a Igreja Protestante, que logo se ramificou em diversas correntes de pensamento em diferentes nações, como, por exemplo, o calvinismo na Suíça, a Igreja Anglicana na Inglaterra e as diversas igrejas chamadas evangélicas, como atualmente a gente vê no Brasil e no mundo. Todas elas têm origem lá da Reforma Protestante, mas se ramificaram e também foram se diferenciando, tendo como base ou tendo como motivo nessas modificações as características de cada povo, os interesses humanos, mais uma vez, deturpando a mensagem do Cristo, né? E cada um querendo tomar para si as verdades do Evangelho, mas deturpando, obscurecendo ali a essência e ficando muitas vezes na superfície, valorizando mais o material do que o espiritual, sendo que a mensagem do Cristo é puro amor. Então, houve também, historicamente, temos que registrar, que a Igreja Católica lançou a Contra-Reforma, né, alguns anos depois, em 1545. Então, muitos conflitos, muitas dissensões aconteceram, e acontecem até hoje, infelizmente, né? Nós temos ainda dissensões e brigas por motivo religioso. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, um fato histórico muito triste, que foi a noite de São Bartolomeu, em que, em alguns dias, morreram milhares de pessoas assassinadas, né? Eram católicos contra protestantes, na França. Mas, bem, então, essa importância de Martim Lutero. O que era a simonia? Era a venda de objetos sagrados. E o pior, a venda das indulgências. Havia uma tabela de preços. Então, os religiosos da igreja passavam nas cidades, nos lugarejos, vendendo indulgências. Ou seja, vendendo um lugar no céu, né? Ameaçavam com o inferno e quem pudesse pagar teria os seus teria os seus chamados pecados perdoados, né? E além disso, obter objetos sagrados também era muito importante. Então, eram vendidos pedaços da cruz de Jesus, espinhos da coroa do Cristo, pedaços de pão da Santa Ceia, leite de Maria. Tudo isso os religiosos da igreja, naquela época, vendiam para o povo. E era um povo pobre, né? Então, aqueles que eram os nobres da época, reis, imperadores, ou os nobres em geral, que tinham condição de comprar, eles compravam esses objetos sagrados.
E o povo pobre? Muito complicado, né? Então, Lutero luta contra tudo isso, contesta tudo isso. E é claro que o povo vai aderir a essa reforma, né? Tanto o povo como aquela classe de comerciantes que surgia ali na burguesia. Então, rapidamente, a reforma protestante se espalhou pela Europa, porque realmente vender espinhos da coroa do Cristo ou cobrar numa tabela de preços para que seus pecados fossem perdoados, era realmente um ultraje à mensagem de amor, de perdão incondicional que o Jesus trouxe para nós. Então, esse foi o cenário da Reforma Protestante. Era o auge da corrupção. E Martim Lutero condenou tudo isso. Ele dizia que Jesus não instituiu a missa. Então, essa hierarquia também dentro da igreja foi toda questionada. E muitos até hoje seguem essa reforma protestante. Mas nós vamos falar aqui que antes de Martim Lutero, alguns espíritos luminares estiveram entre nós, já nesse resgate da mensagem de Jesus. E olha quem que nós trouxemos aqui. Os precursores da Reforma Protestante. Ele dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? Ele ouve um chamado do Cristo que dizia: vá, Francisco, e restaure minha casa. Estamos falando aqui de Francisco de Assis, o chamado São Francisco de Assis, que em 1208, né, a gente vê aí bem antes de Lutero, pede autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas, renunciando qualquer forma de propriedade. Olha que exemplo maravilhoso que esse espírito luminar deixou para nós. Era o poverelo, o pobrezinho de Assis, que não tinha nada, renuncia a qualquer propriedade. E a essa época, 1200, né, século XIII, a igreja vivia numa opulência extraordinária, né? Os papas eram riquíssimos, o Vaticano riquíssimo, todas as igrejas eram suntuosas, ao lado da pobreza, que é o que ele pergunta aqui. Como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? E aí ele passa a essa vida de devoção a Jesus e vai restaurar a sua casa, atendendo a esse chamado do Cristo, e deixa essa lição imortal para nós. Do desprendimento dos bens materiais, né? Do amor à natureza, do amor à simplicidade, do amor à pobreza, à humildade. É maravilhosa a mensagem de Francisco de Assis para nós. Ele foi um desses precursores da Reforma Protestante. Mas não só ele. Outros espíritos reencarnaram aqui na Terra também com essa missão. Vamos conhecer alguns deles. Aqui nós temos, no período compreendido entre o século XI e o século XIII, as beguinas. Elas viviam também na Europa, numa vida simples, humilde e caridosa. Temos aqui uma figura que mostra uma beguina diante de um livro, porque
elas eram cultas, eram mulheres extraordinárias para aquela época. Eram cultas e eram caridosas, mas não estavam vinculadas a nenhuma ordem religiosa. Elas eram independentes. Então, as beguinas trabalharam de forma a vivenciar o Evangelho de Jesus, praticando a caridade verdadeira. Então, é um momento histórico que poucos conhecem, que é a atuação das beguinas. O que nós encontramos sobre elas? As beguinas apresentavam-se como um movimento de mulheres independentes, que viviam de acordo com a sua percepção dos valores do Evangelho, resgatando a fita apostólica. Então, elas iam lá no cristianismo, no mais puro do cristianismo, que era atender aos pobres, atender aos necessitados, totalmente fora daquela hierarquia clerical ou vinculação a mosteiros. Elas viviam, muitas vezes, reunidas assim, em grupos, né? Porque existiam os beguinários lá na Europa, mas elas não estavam sujeitas a essa ordem da Igreja Católica. E elas incomodaram? Sim, incomodaram. Formavam suas comunidades independentes fora dos mosteiros, levando uma vida de pobreza, contemplação e serviço espontâneo. Olha que maravilha! Optaram pela simplicidade, humildade e penitência. Por vezes denunciavam os religiosos corruptos. Foram perseguidas como Marguerite Porret, autora do livro O Espelho das Almas Simples, que foi condenada à fogueira no ano de 310, em Paris, em praça pública. Marguerite Porret foi queimada por levar essa vida simples, por ter escrito esse livro em que prevalecia o conteúdo da mensagem de Jesus e que a própria criatura poderia ter acesso direto ao Senhor. Então, hoje existem teses sobre esse livro e ela é considerada. Mas, naquela época, ela foi condenada. Desculpa, gente. Naquela época, ela foi condenada à fogueira. Então, essas são as beguinas, também precursoras, antecedentes da Reforma Protestante. Elas já estavam lá, procurando viver de acordo com o Evangelho, muitas vezes denunciando os abusos da Igreja e sendo perseguidas também. Nós encontramos aí um material para quem quiser pesquisar sobre as beguinas. Temos também outro personagem aqui. Esse do século X, né, o século XI. Arnaldo de Brescia. Ele foi um monge católico, discípulo de Pedro Abelardo, que foi um dos mais importantes e ousados pensadores do século XII. Arnaldo fazia feroz propaganda anticlerical e contra a simonia, quer dizer que já havia essa venda de objetos sagrados à época de Arnaldo de Brescia. Ele exigia que a Igreja renunciasse ao direito de ter propriedade. Pregou o retorno à pobreza evangélica. Foi capturado e enforcado por ordem do papado. Seu corpo foi parcialmente queimado e suas cinzas jogadas no rio Tibre. Então, vejamos que esses pensadores já estavam trabalhando aqui na Terra pelo resgate da essência cristã e denunciavam claramente esses abusos da Igreja. Eles contestavam essa autoridade papal, né? Então, ele foi precursor da reforma e foi perseguido e foi morto.
E nesse momento do nosso estudo, meus irmãos, nós queremos aqui abrir um parênteses para falar sobre a reencarnação. Porque esses espíritos, por vezes, retornam numa encarnação seguinte para dar continuidade ao seu trabalho. Vejamos aqui. Fizemos uma reflexão, algumas reflexões sobre isso. Espíritos revolucionários ou que trazem avanços intelectuais ou morais em determinada área da sociedade, ou que, assim, com seus trabalhos, contribuem para a evolução de muitos, podem reencarnar para beberem de sua própria fonte. Portanto, podem ser precursores de si mesmos. Né? Nós estamos falando aí dos precursores da reforma e precursores do espiritismo. Um espírito que vem com uma missão e que realiza trabalhos de tamanha importância para contribuir com a sociedade, para a evolução de muitos, eles podem voltar a reencarnar e voltam a reencarnar para dar continuidade ao seu trabalho. Né? Então, por que nós fizemos essa reflexão aqui? Porque, através de uma pesquisa sobre reencarnação, que é comandada, né, que é feita por Aderlan Ferraz, nós temos uma revelação sobre Arnaldo de Brescia, que ele volta a reencarnar. Arnaldo de Brescia volta a reencarnar no século XIV, ainda antes da Reforma, tá vendo? Como William de Ockham. E vamos conhecer aqui William de Ockham, né? É o próprio Arnaldo de Brescia, que retorna também como monge franciscano, filósofo, teólogo, matemático, físico. William pregou o retorno à pobreza evangélica. Olha a continuidade do pensamento de uma encarnação para outra. Em oposição ao Papa João XXII, criticava a infalibilidade papal e defendia as afirmações do Evangelho. Mantinha-se em intensa luta pela liberdade de pensamento. Denuncia aqueles que, em nome da religião, passaram a usurpar o livre-arbítrio. Olha que atualidade de pensamento de William de Ockham nessa época dele. O seu conceito da navalha de Ockham defendia a intuição como ponto de partida para o conhecimento do universo. Ele morre vitimado pela peste negra, mas ele também foi perseguido. Mas ele morre pela peste negra. Então, foi um espírito, né? Foi essa personalidade extraordinária desse século, trazendo também o combate aos abusos da igreja. Mais tarde, Einstein se refere a ele, porque essa navalha de Ockham é muito conhecida por aqueles que estudam a física. Realmente foi um ser extraordinário, né, William de Ockham, muito avançado. Ele é estudado até hoje como matemático, como filósofo, a ponto de Einstein citar essa sua teoria da navalha de Ockham. As teorias devem ser o mais simples quanto possível. Muito bem, temos aqui esse personagem que foi precursor da reforma protestante. Outro luminar foi John Wycliffe, na mesma época, né? Estamos aqui no século XIV. John Wycliffe, na Inglaterra, foi teólogo, trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o inglês. Olha aqui a semelhança. O povo não tinha acesso às escrituras. John Wycliffe traduz a Bíblia para o inglês. Ele foi professor em Oxford. Suas ideias apontavam para a incompatibilidade entre as normas do clero e os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Defendia a volta da pobreza apostólica. Olha aí a ideia em comum entre todos os nossos personagens. Atacava os abusos do papado. Mas ele foi perseguido.
Foi acusado de blasfêmia, de orgulho, de heresia. Ele foi expulso de Oxford e suas citações foram proibidas. Em 1415, ele teve os seus ossos exumados, quer dizer, ele morreu em 1384, né? Os seus ossos foram exumados, queimados e jogados no rio Swift. Então, John Wycliffe foi também um espírito luminar combatendo os abusos da igreja no resgate da mensagem do Cristo aqui na Terra. Mais uma vez, a reencarnação. Aqui nós encontramos, né, na literatura espírita, essa afirmação que John Wycliffe volta a reencarnar. Ele reencarna no século XIX, como Leon Denis. E aqui a gente começa a ver essa interseção do plano espiritual, né, que manda para a Terra esses espíritos que estão trabalhando na mesma linha de pensamento, com a mesma tarefa na seara de Jesus, que é o esclarecimento da criatura humana, a educação, o entendimento, a vivência da essência da doutrina de Jesus. Então, John Wycliffe, que lá atrás estava traduzindo a Bíblia para o inglês, ele vai reencarnar como Leon Denis. E nós sabemos o que Leon Denis significa na doutrina espírita, né? Então, em 1846, ele reencarna aqui. Pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Recebeu a alcunha de apóstolo do espiritismo. Foi autor de importantes obras espíritas, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, e várias outras obras importantíssimas. Ele foi um continuador de Allan Kardec. Então, estamos aí vendo Leon Denis, a reencarnação de John Wycliffe. Chegamos nele, gente. Jan Hus, ou John Hus, antecipou várias críticas às doutrinas e à prática da Igreja Católica, que ficaram célebres com Lutero e Calvino. Quer dizer, ele antecipou aquelas ações que aconteceram na Reforma. Dentre elas, é interessante destacar sua oposição à venda de indulgências, que é a simonia, né? E a riqueza da Igreja. Ele foi estudioso das doutrinas de John Wycliffe. Aí outra interseção, né? A similaridade dos pensamentos, os objetivos em comum. Foi professor na Universidade de Praga. Hus passou a pregar em sermão que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo. Quer dizer, que não estava ali na Bíblia, né? Não teria sentido. É naquilo que veio do homem, são os erros, né? Foi condenado por heresia pelo concílio e no dia 6 de julho de 1415 foi queimado na fogueira. Então, o nosso irmão Jan Hus, ou John Hus, foi queimado na fogueira. Ele falava em praça pública, condenando os abusos da igreja. E ele foi esse mártir, né, do cristianismo também, morrendo ali queimado. A reencarnação. John Hus reencarna no século XIX como Allan Kardec. O insigne codificador da doutrina espírita. Allan Kardec foi reconhecido pelo notável astrônomo francês Camille Flammarion como o bom senso encarnado. Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, que foram fundamentais para a difusão do espiritismo em todo o mundo. Kardec como embaixador do espírito de verdade,
sistematizou, coordenou, organizou e, finalmente, codificou a doutrina espírita, que constitui o Consolador prometido por Jesus. Nós temos aí o nosso mestre de Leon, Allan Kardec, reencarnação de Jan Hus. Então, todos esses espíritos, eles foram enviados para o resgate da mensagem do Cristo e foram precursores da doutrina. Antes, precursores da reforma protestante, que, por sua vez, é precursora do espiritismo. Então, aqui as figuras que nós citamos. Arnaldo de Brescia, que reencarna como William de Ockham, John Wycliffe, que reencarna como Leon Denis, Jan Hus, que reencarna como o próprio Allan Kardec. Temos aqui as Beguinas, temos Martim Lutero, temos aqui Francisco de Assis. Todos esses trabalhadores da seara de Jesus, pela implantação do Evangelho de Jesus, do reino de Deus, no interior de cada um, pela evolução da criatura aqui na Terra. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E todos esses personagens são trabalhadores da sua seara. Nós trouxemos aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que acreditamos que é o melhor conteúdo para a gente concluir o nosso estudo, que é sobre os precursores do Espiritismo, o que foi a reforma protestante, o seu conteúdo. Então, Kardec pergunta para os espíritos, na questão 627 do Livro dos Espíritos, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, toda a verdade está no cristianismo, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, aqui é a inteligência brilhante de Allan Kardec ao fazer essa pergunta aos espíritos. Se todas as verdades já estão no cristianismo, o que os espíritos têm mais a ensinar? Então, vamos juntos, meus irmãos, nessa resposta tão importante. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa de virtude da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, e nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, meus irmãos, essa resposta que nós encontramos na questão 627 do Livro dos Espíritos traz aqui a missão dos espíritos, trazendo a doutrina espírita para nós. Queremos concluir com o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: eu vos digo em verdade
que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. E assim concluímos hoje o nosso estudo, pedindo ao nosso meigo Rabi que nos dê coragem, que nos dê bom ânimo, para que sigamos em frente nos desafios da vida terrena, mas sempre com a nossa mente e o nosso coração voltados para a nossa evolução, para um momento melhor que todos nós podemos construir aqui no planeta, começando pela nossa intimidade, para que nós possamos conhecer essas verdades do seu Evangelho e realmente promovermos a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos.